Olá, boa tarde. Estamos aqui, eu, Larissa e Luiz, para apresentarmos um trabalho que a gente desenvolveu. Pode mudar, Luiz. É um projeto social de lutas, educação e saúde. A modalidade será luta de curta, média e longa distância. O público será criança com hipertensão ou uma deficiência e obesas. A faixa etária é de 9 a 12 anos, gênero masculino e feminino. Pode passar. O objetivo é propor que sejam vivenciadas de maneira lúdica a luta de curta, média e longa distância, desenvolvimento e aprimoramento motor, cognitivo, coordenativo, afetivo e social da criança. Mostrar que as lutas podem ser usadas como ferramenta pedagógica. Aplicar repertório motor com movimentos básicos de luta. Atividades lúdicas como implementação de medidas preventivas contra obesidade e tratamento da hipertensão. Desenvolver a integração, inclusão e experiência social e cooperativa, meninos, meninas e criança com deficiência. Pode mudar. Aí vou falar um pouquinho o que é a hipertensão. Então, a hipertensão arterial é caracterizada pela presença de níveis tensionais elevados, associado a alterações metabólicas de hormônios e fenômenos tróficos, hipertrofias cardíacas e vascular. A hipertensão arterial é uma doença multifatorial, ou seja, existem vários fatores que contribuem para o desenvolvimento da patologia. Por exemplo, os fatores modificáveis, que são genética, idade, gênero e raça. E os fatores modificáveis, que são consumo excessivo de sal, tabagismo, alcoolismo, estresse, sedentarismo e que gera obesidade. Vou falar do diagnóstico e a aferição. Basicamente, existem duas formas de diagnosticar a pressão arterial em criança: por acompanhamento médico ou por aferição da pressão arterial. A aferição da pressão arterial em criança deve ser feita de acordo com a medida fundamental para um bom... com a medida da circunferência infantil. Portanto, o uso do manguito adequado é fundamental para um bom diagnóstico. A pressão arterial na criança e no adolescente, o percentil está relacionada com sexo, estatura, portanto, é considerado normal um percentil inferior a 90 e acima de 95 já é considerado uma hipertensão arterial. Aqui vou falar um pouquinho da obesidade e do sedentarismo infantil. O sedentarismo e a obesidade são principais fatores do aumento da prevalência da hipertensão nas crianças e adolescentes. A obesidade infantil está diretamente ligada com mudanças comportamentais que privilegiam o sedentarismo, alimentação inadequada e com o avanço tecnológico e a comunidade dos brinquedos eletrônicos, traz a tendência a crescer com a pandemia mais ainda, o que ficou mais difícil de colocar as crianças para praticar o exercício físico. Pode mudar, por favor. Vou falar aí do controle e do tratamento. Por isso, uma alimentação equilibrada e a prática regular de exercício, acompanhamento médico frequente, são essenciais para controlar e tratar a pressão alta em criança. E muitas crianças fazem o tratamento farmacológico, e aí recomenda-se também um tratamento medicamentoso, como
Clonidina. Vou falar um pouquinho da ação dela. Ela atua sobre o sistema nervoso central, reduzindo o fluxo adrenérgico simpático e diminuindo a resistência vascular periférica e resistência vascular renal, frequência cardíaca e pressão arterial. Vou falar de amlodipina. É um vasodilatador e sua ação é através do bloqueio da entrada de íons de cálcio nas células dos vasos sanguíneos. Esse acompanhamento só pode ser feito por pessoas especialistas e com medicação correta em uma dose ideal. Só pode ser feito por acompanhamento médico. Pode passar. Olá a todos que estão nos assistindo. A Consul falou sobre o tratamento farmacológico. Agora eu vou falar sobre o exercício físico como tratamento não farmacológico. Então, em tempos atuais, o exercício físico ele tem sido apontado como uma das principais medidas não farmacológicas no tratamento de várias doenças. Alguns especialistas tratam o exercício físico como um fator primário de prevenção e reabilitação de várias disfunções crônicas. E ainda classificam que é um dos pilares no combate a essas enfermidades. Portanto, a prática de atividades físicas, ela pode ser incorporada no processo de tratamento aos portadores de hipertensão. Mas é preciso que essa atividade seja planejada, estruturada e repetida, para que assim possua efeito na melhora ou na estabilização da saúde desse indivíduo, né? Então, através das adaptações agudas e crônicas que o exercício proporciona. A prescrição ideal, ela deve ser modulada pela intensidade e volume da atividade, promovendo respostas metabólicas diferentes. Então, para atender à necessidade de adaptação fisiológica do indivíduo, sempre respeitando a especificidade da patologia. Agora, falando um pouquinho sobre as adaptações hemodinâmicas e autonômicas, pode passar o slide, Luiz, por favor? Então, o exercício, ele estimula essas adaptações hemodinâmicas e autonômicas, decorrente da demanda metabólica, onde a gente tira, né, o organismo de sua homeostase, aumentando a demanda energética da musculatura que está sendo exigida, né, exercitada, e, consequentemente, do organismo como um todo. Então, assim, para suprir essa nova demanda metabólica, várias adaptações fisiológicas são necessárias, combatendo o quadro de hipertensão arterial sistêmica. A prática de exercício físico, ela promove o aumento do óxido nítrico endotelial, que diminui a razão parede-luz e o estresse oxidativo. Em conjunto, essas adaptações vasculares explicam a possível melhora na complacência vascular, o que resulta no aumento da sensibilidade do nervo depressor aórtico e, consequentemente, na sensibilidade barorreflexa arterial, que está diretamente associada à redução dos níveis pressóricos, o que pode ser, né, mais um mecanismo para explicar a melhora na complacência vascular. A melhora da sensibilidade barorreflexa também pode ser explicada pela diminuição dos níveis centrais de angiotensina. Então, no sistema nervoso central, o treinamento físico, ele promove a diminuição do número de sinapses excitatórias, que juntamente com a diminuição dos níveis centrais de angiotensina, pode também explicar a diminuição da atividade nervosa simpática. Além disso, uma melhora possível no controle quimiorreflexo, medida pelo aumento da disponibilidade desse óxido nítrico.
após, né, a prática de exercício. Também contribui para a diminuição da atividade simpática, como eu havia dito, e, paralelamente a essa diminuição da atividade simpática, diminui o débito cardíaco diminui a resistência vascular periférica e a frequência cardíaca, e também o débito cardíaco, e, em consequência, a pressão arterial. Então, para finalizar essa parte de fisiologia, a diminuição da atividade neural do hipotálamo posterior reduz, e de forma direta, também reduz os níveis pressóricos. Aqui algumas observações importantes, né, devido à transcrição do exercício, né, é necessário que a gente faça uma avaliação clínica, uma anamnese detalhada e completa, respeitar a individualidade, obedecer os princípios gerais da intensidade e volume, a intensidade e frequência cardíaca, ao início, durante e ao final do treino, aferir a pressão arterial e monitorar a frequência cardíaca. Agora, falando um pouquinho sobre cinesiologia e as lutas de curta distância, nós sabemos que a cinesiologia é a ciência que estuda o movimento humano. Então, é através dela que podemos perceber e compreender que os nossos movimentos, eles são possíveis pela ação muscular, né? Então, é através da contração dos músculos que nós, seres humanos, somos capazes de realizar movimentos como agarrar, como puxar, como empurrar, aplicar soco, chute, esquivar-se, né? Manipular objetos, entre outros. A ação de agarrar, por exemplo, que é um dos fundamentos aí mais importantes das lutas de curta distância, que seria o próprio trepar, né, com as mãos e com os pés. Então, nós temos a participação tanto de membros superiores como inferiores, ou seja, praticamente todas as articulações e grupos musculares, eles são solicitados nesse movimento. Então, para a gente fazer o agarre, por exemplo, músculos dorsais são solicitados, do peitoral, braquial, flexores e extensores do punho, né? Sem contar os músculos e articulações dos membros inferiores, que são responsáveis pelas chaves de perna, por exemplo. Então, foi baseado nisso que o nosso primeiro bloco do projeto foi desenvolvido. Agora eu vou falar um pouco das brincadeiras que a gente desenvolveu, né? A gente pensou para as lutas de curta distância a brincadeira passarinha, rouba-bola e sumo adaptado. Sendo a brincadeira passarinha feita em dupla, as crianças uma de frente para a outra, e o objetivo da brincadeira é fazer com que a criança ultrapasse e pise do outro lado, né? Pisando em qualquer membro do outro lado da linha, a criança perde a brincadeira à volta. A segunda brincadeira foi o rouba-bola, que também a gente vai fazer em dupla. Com uma bola, as duas crianças ali, como a imagem mostra, vão tentar disputar quem vai ficar com essa bola, né? Sendo que a brincadeira pode ter várias variações, a gente pode dar 2 bolas para as crianças, e aí cada um fica com uma, e o objetivo vai ser pegar a bola do parceiro, sem deixar que ele tome a sua bola. E por último, a gente fez o sumo adaptado, que é o que vai chegar mais próximo ali da realidade das lutas em si mesmo, mas também é bem simples, a gente vai delimitar um espaço, colocar as crianças mais uma vez em dupla ali dentro, e o objetivo da brincadeira é fazer com que a criança saia do espaço delimitado, podendo usar, empurrar, puxar, e a gente também, existem várias variações para fazer essa brincadeira. A gente pode começar lá assim, de joelho, a gente pode começar lá de pé, a gente pode parar quando as crianças caírem no chão ou não. Então, dá para a gente trabalhar de várias formas essas 3 brincadeiras. Lembrando que as 3 brincadeiras foram pensadas seguindo os princípios da luta, que são contato proposital, fusão, ataque e defesa, imprevisibilidade, oponente-alvo e confecções de regras. Agora eu vou falar dos aspectos motores que a gente trabalhou nessas lutas, né? De maneira geral, as lutas trabalham todo o repertório motor, né? Controle muscular, melhora do movimento, do equilíbrio,
vários movimentos básicos, mas o que a gente tentou trabalhar mais aqui, que a Lari já explicou no slide anterior, foi o movimento de agarrar, tanto agarrar e puxar, agarrar e empurrar, que é um movimento básico das lutas de curta distância e luta agarrada. Então, foi onde a gente tentou criar o maior repertório motor e concentrar o nosso objetivo das atividades, né? O outro aspecto, os outros aspectos abordados que são muito importantes são os aspectos cognitivos e afetivos sociais, que é o importante das brincadeiras, que foi um dos motivos da gente escolher a brincadeira, deles terem essa experiência e essa evolução cognitiva e afetiva social. Do lado cognitivo, a criança vai trabalhar muito a percepção, o raciocínio, formulação de estratégia e atenção. Ali a gente vai deixar elas trabalharem de maneira livre, tentando resolver os problemas, desse jeito trabalhando muito o lado cognitivo. E o lado afetivo social que a gente tem que trabalhar é aceitar o contato físico, suportar o contato físico próximo, a socialização, o respeito e a determinação. Igual o Afonso falou, o nosso público é um público que sofre de obesidade, hipertensão, então, teoricamente, eles não têm esse contato físico próximo com o outro, não praticam exercícios físicos, então a gente acredita que com a luta agarrada a gente vai poder estar trabalhando muito isso, o contato, a socialização, que vai ser muito importante para o nosso público. Agora, falando sobre o nosso segundo bloco, que se refere às lutas de média distância, né, que são lutas de percussão, cujo objetivo é tocar o adversário com chutes ou socos, né? Então, analisando aqui o movimento de soco, onde qualquer criança consegue compreender que a mão, né, é a principal parte do corpo envolvida num soco. Porém, o que elas não sabem, e que a gente vai trabalhar isso através das brincadeiras, né, é que o soco, ele nasce dos pés. Então, na imagem, nós podemos ver a posição chamada de guarda nas lutas de média distância. Então, com os pés afastados, né, com uma distância um pouco maior que a linha dos ombros e os joelhos semiflexionados, nos dá uma base de equilíbrio. Então, inicialmente, o peso ele é distribuído entre esses membros inferiores. E ao desferir o soco, né, o lutador, o atleta, ele fica sobre o membro predominante e gira rapidamente o quadril, a fim de aumentar o impulso que veio desses membros inferiores. Já os membros superiores, eles ficam fletidos à frente do rosto, né? E os cotovelos, eles ficam próximo ao tronco, com os punhos estendidos. Então, é a partir desta guarda que nasce o soco, né? Onde a explosão muscular, ela começa nos pés, e aí a gente consegue esse soco, seja ele qual for, jab, direto, cruzado, gancho. Então, foi baseado nesses movimentos que desenvolvemos as brincadeiras do próximo bloco. Isso, igual a Lari falou, a gente pensou aqui nesses movimentos de soco, chute, né, toque no ombro, movimentos rápidos. A gente pensou na brincadeira toque ao ombro, que seria duas crianças também, a brincadeira em dupla, uma de frente para outra. E o objetivo é você tocar o ombro do seu colega e não deixar que ele toque o seu. A segunda brincadeira é o relógio espelhado. Vai ser uma criança dentro de um espaço delimitado, pode ser um bambolê, um desenho no chão. E aí, uma de frente para outra, a criança que vai estar dentro do círculo vai poder se movimentar de dentro, fazendo movimentos, de erguer o braço, abaixar, levantar. E a criança que está fora tem que tentar relar na mão do colega e copiar os movimentos. E por último, a gente vai trabalhar o soco chute no balão. Dessa forma, também trabalhando mais específico esse movimento das lutas de média distância, né? A gente não vai querer ensinar para eles técnica específica, mas mais para eles fazerem o movimento, entenderem como o movimento é, um repertório motor novo. Os aspectos motores trabalhados vão ser parecidos, né? Porque todas as lutas trabalham de modo geral no aspecto motor, na lateralidade, controle muscular, melhora do equilíbrio e a coordenação global, mas aqui a gente vai querer estar trabalhando esse aprimoramento de tempo, espaço, agilidade e aumentar o repertório motor deles com esse movimento de choque e chute que talvez eles nunca tenham praticado antes, né? O lado cognitivo e afetivo social também trabalhado como na luta anterior de percepção, raciocínio,
formulação de estratégia vai ser parecido. E o lado afetivo social também, a gente vai estar trabalhando essa socialização, esse respeito e a disciplina, né? Eles vão ter que brincar ali se respeitando, mesmo fazendo movimentos mais de soco chute, todos eles vão ser controlados ali, tentando manter a luta saudável para todo mundo. E aí, para fechar o nosso terceiro bloco, né, com as lutas de longa distância, que são lutas onde se manuseia um implemento, né? E o objetivo é tocar o adversário com esse implemento. Então, aqui, nós podemos ver que é essencial, né, pensando no desenvolvimento da criança, onde ela desenvolve a coordenação motora global, que trabalha os grandes grupos musculares para realizar grandes movimentos, como saltar, né, correr. A coordenação motora fina, por exemplo, ela já trabalha um outro lado, que são os pequenos músculos em movimentos precisos. Então, manipular objetos, colorir, recortar, são atividades que promovem essa habilidade. E também, pensando nisso, nós desenvolvemos as próximas brincadeiras com esses fundamentos da luta de longa distância. Isso, a partir desses fundamentos, a gente pensou nessas 3 brincadeiras. Acerte o alvo com a espada, que seria uma criança com um implemento na mão, tentando acertar um alvo, a gente vai delimitar valores ali no alvo, e o colega não tentando atrapalhar, tentando proteger o alvo, não deixando que ela acerte. A segunda brincadeira vai ser acertar e esquivar, que é o que a imagem está ilustrando ali, que vai ser mais parecido com a luta em si, de esgrima. A gente vai delimitar um espaço e aí a gente vai falar para as crianças, olha, agora vocês têm que acertar a barriga do colega, só pode acertar a barriga, depois só o braço, depois só o braço direito, depois pode acertar o corpo todo. A gente vai variando e tirar o alvo, que é legal porque a gente pode trabalhar com vários implementos, a gente pode trabalhar com um implemento grande, pequeno, a gente pode trabalhar o alvo perto, o alvo longe, então vai aumentar muito o repertório motor deles também. O aspecto trabalhado dos motores são os mesmos, lateralidade, controle muscular, de forma geral, a gente trabalha muito bem isso, e aqui o importante, igual a Laia já ressaltou, é isso, a coordenação motora especializada e a coordenação motora fina, né? A gente vai estar trabalhando aqui sempre com a manipulação, então isso aí vai ajudar muito no desenvolvimento desse aspecto. E o lado cognitivo e afetivo social também, mais uma vez, a percepção, raciocínio, a formulação de estratégias. A gente vai tentar trabalhar sempre o respeito, a disciplina, a determinação ali. Então, as lutas vão sempre trabalhar esse lado. Outro lado que a gente vai trabalhar aqui também é a confecção, né, da espada deles. A gente até fez essa experiência em aula, que foi muito legal. Então, a gente aqui trabalha realmente a coordenação motora fina, do pintar, recortar, e acaba criando esse laço afetivo da criança com o brinquedo, com o implemento, que acaba sendo mais um lado e é muito legal também. Agora a gente vai falar também sobre a inclusão social, né? A gente está tentando trabalhar, igual a Afonso falou no começo, com todo tipo de público, seja menino, menina. A gente vai trabalhar com as crianças com obesidade e também podendo trabalhar com a criança com deficiência, né? Mostrando todo esse papel que as lutas têm como ferramenta pedagógica. Então, a gente vai tentar trabalhar muito a integração social, o respeito, a empatia, fazendo as crianças entenderem que se tiver um deficiente ali, o que o deficiente passa, como que ele pode brincar, ele também pode brincar, como que ele brinca, se coloca no lugar dele, que é muito legal, e a solidariedade, de ajudar, de ser ajudado, tanto o deficiente ajudando, tanto ele sendo ajudado, então a gente vai tentar trabalhar isso. E para exemplificar, a gente tentou adaptar 3 brincadeiras aqui que a gente propôs, né? A gente propôs a brincadeira do rouba-bola com guiso, para deficiente visual. A gente sabe que deficiência é muito amplo, a gente não pode generalizar, mas aqui com os exemplos a gente mostra, por exemplo, no rouba-bola com guiso, que o deficiente visual ia poder brincar, ia ter experiência, no soco balão com o auxílio do professor, alguma criança com uma deficiência de formação, com alguma paralisia, ia poder estar efetuando os movimentos, também se divertindo, ampliando o repertório motor dela. E aqui, por último, acertar e esquivar sentado. A gente já está trabalhando uma criança
cadeirante, e aí a gente podia trabalhar muito esse lado da empatia, colocando as crianças sentadas também para brincar, para entenderem como é o movimento. Então ia ser muito legal e isso mostra mais uma vez como as lutas podem ser trabalhadas de forma certa e englobar diversas atividades, né? Então, em resumo, é isso. A gente queria ter mostrado esse lado e como a luta pode ser uma ferramenta pedagógica muito boa, que pode ser usada de diversas formas. Obrigada.